Grace Murray Hopper, nascida em Nova York em 1906, foi uma analista de sistemas da Marinha dos Estados Unidos nas décadas de 1940 e 1950, chegando até o posto de almirante. Ela popularizou a ideia de linguagens de programação independentes do hardware. Foi a criadora da linguagem de programação Flowmatic, hoje extinta, a qual serviu como base para a criação da linguagem COBOL, ainda em uso. Ela também foi uma das primeiras programadoras do Harvard Mark I, em 1944. É dito que é de autoria de Hopper o termo bug, usado para designar uma falha num código-fonte. O termo teria surgido quando Grace tentava achar um problema no seu computador, quando descobriu que esse problema era causado por um inserto morto, do inglês bug. Desde então, o termo bug passou a ser usado. Mas existem outras versões que contradizem a origem verdadeira do termo bug. Uma das versões é de Thomas Edison, que teria descoberto também um defeito causado por um inseto num aparelho fonógrafo que inventou em 1878. Em 1998, recebeu a honra de ter seu nome em um navio da Marinha, o contratorpedeiro USS Hopper, que entrou em serviço ativo em 1998. Infância e educação. Grace Hopper nasceu na cidade de Nova York com o nome de solteira Grace Brewster Murray. Ela era a irmã mais velha de 3 irmãos e sempre foi uma criança curiosa, um traço que a marcou pela vida. Aos 7 anos, ela decidiu descobrir como funcionava um despertador. Desmontou 7 despertadores até que sua mãe percebeu o que estava ocorrendo. Então, Grace foi autorizada a mexer em apenas um despertador. Grace Hopper foi a Hartridge School em Plainfield, Nova Jersey. Foi inicialmente rejeitada no processo de admissão no Vassar College aos 16 anos, porque suas notas em latim eram baixas. Porém, foi admitida no ano seguinte. Graduou-se em 1928 como bacharel em matemática e física e, em 1930, concluiu seu mestrado na Universidade de Yale. Em 1934, na mesma universidade, ela conquistou seu PhD em matemática, sob orientação do professor Øystein Orr. A dissertação, intitulada Novos Critérios de Irredutibilidade, foi publicada no mesmo ano. Ela começou a ensinar matemática no Vassar College em 1931 e foi promovida a professora associada em 1941. Foi casada com um professor da Universidade de Nova York, chamado Vincent Foster Hopper, de 1930 a 1945, quando se divorciou. Ela nunca casou novamente, mas manteve o sobrenome Hopper. Segunda Guerra Mundial e a Marinha dos Estados Unidos. Em 1943, Grace tirou uma licença no Vassar College e foi empossada na Marinha dos Estados Unidos. Foi uma das várias mulheres a se alistarem como reservistas voluntárias no programa chamado WAVES, cuja sigla em inglês significa Mulheres Aceitas como Voluntárias para Serviços de Emergência. Ela precisou de uma autorização excepcional para se alistar, pois estava 6,8 quilos abaixo do peso mínimo exigido pela Marinha. Apresentou-se em dezembro e treinou na escola de Midshipmen da Reserva Naval do Smith College, em Northampton, Massachusetts. Formou-se em 1944 como a primeira aluna da turma e foi designada para o projeto de computação do Escritório de Navios da Universidade de Harvard como tenente júnior. Ela serviu na equipe de programação do computador Mark I, dirigido por Howard Aiken. Tratava-se de um computador eletromecânico de propósito geral criado pela IBM. Hopper e Aiken escreveram 3 artigos sobre o Mark I, também conhecido como uma calculadora automática controlada por sequência. O pedido de transferência de Hopper para a Marinha Regular no final da guerra foi recusado devido à sua idade, 38 anos. Ela continuou a servir na reserva da Marinha e permaneceu no laboratório de computação de Harvard até 1949. Recusando uma cátedra em Vassar College para trabalhar como pesquisadora num contrato da Marinha da Universidade de Harvard. UNIVAC I.
Em 1949, Grace Hopper tornou-se empregada da companhia Eckert-Mauchly Computer como matemática sênior e compôs a equipe de desenvolvimento do UNIVAC One. Grace sugeria que uma nova linguagem de programação fosse criada usando apenas palavras em inglês. Mas suas ideias foram rejeitadas durante 3 anos, pois seus opositores rapidamente respondiam que computadores não entendem inglês. Em 1952, ela publicou seu primeiro artigo sobre compiladores. No começo dos anos 1950, a empresa em que trabalhava foi incorporada pela companhia Remington Rand, e foi nesse período que desenvolveu seu compilador. O programa foi conhecido como Compilador A, e sua primeira versão foi a A0. Em 1952, ela teve um compilador operacional. Ninguém acreditava, disse Hopper. Eu tinha um compilador rodando e ninguém lhe tocava. Eles me diziam que computadores apenas podiam fazer aritmética. Em 1954, Hopper foi nomeada a primeira diretora de programação automática e seu departamento divulgou algumas das primeiras linguagens de programação baseadas em compilador, incluindo Arithmetic, Mathematic e Flowmatic. COBOL. Entre outras realizações da Almirante está a criação do primeiro compilador da linguagem COBOL, sendo a primeira linguagem de programação de computadores de alto nível de uso generalizado. Nessa linguagem, os comandos se aproximam da linguagem humana em vez da linguagem de máquina. Contudo, ela não participou efetivamente na criação da linguagem COBOL, mas sim num subcomitê que foi originado de um dos 3 comitês de curto prazo, propostos numa reunião do Pentágono em maio de 1959. Este subcomitê desenvolveu as especificações da linguagem COBOL a partir da linguagem Flowmatic, criada por Hopper, a qual foram incorporadas algumas ideias existentes na linguagem CONTRAN da IBM. O brilhantismo de suas ideias, sua tenacidade e pioneirismo fazem de Grace Hopper uma das mães da moderna computação.